Uma ligação intermediada pelo líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, marca a tentativa de azeitar a relação dos dois presidentes. Informações que chegam da redação do Metrópolis.com com a Evelyn Paola. Olha só, que fotinho do Lula com o Alcolumbre, em um momento ali de descontração, em alguma das reuniões que eles fizeram ao longo desse ano. E aqui a Evelyn traz os detalhes. Que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ligou na tarde de sexta-feira, lá dia 19 de dezembro, para o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Essa ligação, o Alcolumbre vinha dizendo que não tinha recebido essa ligação, que estava um tempão sem conseguir se comunicar com o presidente Lula. Ela aconteceu lá na sexta-feira. E enquanto aí tinha essa expectativa para que ela acontecesse, aconteceu, e o presidente agradeceu a aprovação do orçamento que aconteceu lá na última semana, segundo relatos escolhidos pelo Metrópolis. O senador amapaense nega que tenha havido a ligação. Então tem aí uma situação ainda emblemática sobre a ligação ter acontecido ou não. O projeto de lei orçamentária, a PELOA, aprovado por deputados e senadores, prevê um superávit de 34,5 milhões de reais e 61 bilhões, aliás, bilhões, né? 34,5 bilhões de reais e 61 bilhões de reais em emendas parlamentares. A ligação marca uma aproximação de ambos os líderes, cuja relação estava estremecida por causa da indicação de Lula ao Supremo Tribunal Federal do Jorge Messias, né? O advogado-geral da União. Para o Alcolumbre, quem deveria ter sido o nome indicado seria Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Congresso, ex-presidente do Senado. O petista, portanto, indicou o advogado-geral da União dele. Desde a indicação do presidente, ambos não haviam se falado. E descendo mais um pouquinho, tem mais sobre essa história toda. O Alcolumbre tentou marcar uma sessão para votar a indicação de Messias ainda em dezembro, com o intuito de derrotar a indicação, já que o AGU ainda carece de votos para ser aprovado. Porém, o presidente do Senado se viu obrigado a adiar a sabatina e a votação, porque o Planalto não enviou a mensagem da indicação, precisa registrar ali. No plenário, Messias precisa da maioria simples para ter o nome aprovado, ou seja, dos 81 senadores, ele precisa ter pelo menos 41 votos para a aprovação dele. E antes mesmo de chegar ao plenário, tem que passar pela CCJ, que é entendido também ainda como parte da dificuldade para essa indicação ser avaliada lá pelo Senado. E essa é das pautas que a gente vai ver acontecer ali bem no comecinho de 2026. Já que o começo de 2026, o recesso dos parlamentares, termina lá em fevereiro. Eles voltam a trabalhar em fevereiro e aí discutir todas essas pautas. Só que, como eu lembrei, em 2026, em outubro, tem eleições, né? Tem eleição para presidente, para governos estaduais, para deputado estadual, para deputado federal, para Senado. A gente vai votar para 2 senadores, cada estado. Então tem eleição de um montão de cargo. E as pessoas que querem, né, os parlamentares, os ministros de Estado que querem se candidatar, eles precisam sair e deixar os seus cargos em abril. Esse é o prazo máximo para eles descompatibilizarem. E aí, para fazer isso, vão largar os cargos. Então, sobra um espaço muito curto entre fevereiro e abril para fazer toda essa votação, todas essas aprovações acontecerem, que são todas muito importantes para eles se elegerem lá em 2026. A pauta da segurança pública vai ser uma pauta bastante importante. Tem PEC da segurança pública, tem PL antifacção, tem um montão de projeto circulando pelo Congresso sobre segurança pública. Então, tudo isso vai voltar a ser discutido de forma muito rápida e intensa lá entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre de 2026, porque todos estão muito focados nas eleições de 2026. E a indicação do Jorge Messias também será pauta. Afinal de contas, Rodrigo Pacheco, inclusive, era uma das opções do presidente Lula, por exemplo, para sair candidato a governador do estado de Minas Gerais, lá em 2026. E ele disse que não interessa, né? Ele quer se aposentar, inclusive, em 2027, caso ele não seja o ministro do STF dessa vaga, ocupar essa vaga aberta pela aposentadoria do ministro Barroso.